E aí, galera? Como é que vocês estão? Beleza? Eu tô gravando aqui, na verdade eu não estou fazendo um vlog diário, não tô gravando de manhã, e como a casa tá meio bagunçada, no sentido de barulho, né? Vocês devem estar ouvindo atrás uma máquina mexendo, que é a minha máquina de lavar louça. Então eu vou gravar aqui no quarto mesmo, porque é um negócio rápido que eu quero falar pra vocês, tá? Ontem caiu na minha timeline um vídeo de uma mocinha falando a respeito, sei lá, não importa na verdade, porque o vídeo não é sobre ela, tá? Eu não sei qual foi a confusão que ela se meteu, eu não sei qual que é a discussão que ela tá falando, mas é que ela me fez lembrar um assunto legal que eu podia tratar com vocês, que é a respeito do negar-se a discutir, tá? Eu já passei por isso algumas vezes e a mocinha estava falando no vídeo dela exatamente sobre isso, que é, você chama a pessoa para um debate e aí a pessoa se recusa a debater com você. Eu já recusei várias vezes debater com pessoas que me desafiaram a isso no YouTube principalmente, tá? De novo, não é o caso, não sei qual que é o caso dela, tá? Não importa, se vocês forem fuçar na minha timeline vocês vão achar isso, mas não é dela que eu tô falando, ela só me lembrou o assunto, ok? O que eu quero dizer é o seguinte, por que geralmente eu me recuso a debater assuntos online? Geralmente o pessoal fala, faz uma live e a gente debate, faz não sei o que e a gente debate. Por alguns motivos. O primeiro deles é que isso não vai provar nada, tá? Vai provar que um é mais esperto que o outro, mas não talvez até, mas não necessariamente que as informações ali debatidas são verossímeis, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre um determinado assunto, vou falar sobre ayahuasca, o que eu faço? Eu dou um tempo, eu pesquiso, eu vejo vídeos a favor, vejo vídeos contra, vou atrás de estudos falando a respeito, atrás de livros. Isso leva tempo, sabe? Justamente para eu não chegar aqui na internet e falar uma pá de groselha pra vocês. Desculpa se as coisas que eu falo vão contra o que vocês acreditam. Faz parte. Mas aí se eu marco de debater com um cara do ayahuasca, por exemplo, a gente vai só conflitar informações com bases em achismos. A gente não vai ter a informação com fonte, essas coisas todas, pra gente ter veracidade naquilo. Esse é o primeiro motivo, tá? Debater numa live, por exemplo, não indica necessariamente que a informação está certa. Talvez indique que uma pessoa saiba mais do que a outra sobre aquele determinado assunto, o que em suma não quer dizer nada, tá? Espero que vocês entendam que realmente não quer dizer nada, né? E isso é tão ruim que trabalhos de universidade, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de graduação, TCC, por exemplo, ou em alguns lugares chama de TGI, Trabalho de Graduação Integrada, o professor não te coloca na frente da banca e te faz um monte de pergunta. Você faz uma pesquisa que às vezes dura 3, 4, 5 meses, guarda tudo isso e aí você vem lá na banca e os professores fazem perguntas referentes ao trabalho e não referentes a conhecimentos anexos, tá? Por exemplo, eu posso falar sobre o ayahuasca de novo, então eu vou lá, vou atrás do que é a porra da DMT, vejo que fazem DMT já artificial, que o resultado é igual, vejo qual que é o contexto que insere. Beleza, vi a questão do ayahuasca cientificamente falando. Aí quando vai bater um debate, a pessoa fala, mas na tribo da Mongólia usam não sei o que lá. Eu nem sei se na tribo da Mongólia usam, entendeu? Eu teria que pesquisar para ver se usam mesmo. Vocês entendem qual que é a diferença? Ponto número 2. Quando a gente começa a conversar, principalmente na internet, principalmente quem já tem um pouco mais de experiência a respeito do caso, né? Por exemplo, eu tô com o meu canal aí há 2 anos e pouco, então muitas pessoas, já passei por muitas discussões, a gente entende mais ou menos, fica fácil da gente prever certos comportamentos das pessoas a respeito daquilo que está acontecendo, tá? E a gente começa a perceber que algumas pessoas não vale a pena discutir, sabe? Porque você sabe que você vai só se desgastar com aquilo. A pessoa ela não consegue compreender conceitos básicos, por exemplo, de conversação. Então é aquela pessoa que qualquer coisa vai entrar em argumentos anedóticos, qualquer coisa vai entrar em argumentos ad hominem, qualquer coisa vai entrar em apelo à autoridade, sabe? Que são coisas que não fazem parte de uma conversa ou de um debate onde as pessoas tendam a crescer com aquilo, né? Se eu, por exemplo, tô lá, falo um determinado assunto X, a pessoa fala determinado assunto Y, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar a respeito de X e Y, conflitar as informações e colocar lá. Geralmente, quando eu falo alguma coisa,
é porque eu já estudei o suficiente sobre aquilo para falar. Quando eu não estudei o suficiente sobre aquilo para falar, eu falo, olha, eu acho, talvez, existe uma lenda, porque aí eu realmente não domino o assunto. E se aparece alguma pessoa e fala o contrário, eu vou, se for do meu interesse, pesquisar a respeito, senão eu vou deixar ok. Mas tem gente que não é assim, e as pessoas que não são assim são a maioria das pessoas. Então, dá preguiça. Preguiça mesmo, sabe? Tipo, você fala, meu, essa conversa não vai me levar a lugar nenhum, sabe? Então, pra que eu vou entrar em discussão com esse tipo de gente? Não faz nenhum sentido. Existe um youtuber muito famoso aí, muito grande, que já inúmeras vezes pediram pra eu entrar em contato com ele pra fazer um debate a respeito de X ou Y coisa. E eu sempre falo, eu não vou fazer porque já aconteceu diversas vezes na internet dessa pessoa em questão ser desmascarada, como ela nem lê as citações que ela está falando, ela tira a citação de contexto porque ela não leu o livro do qual aquela citação faz parte. Então, tipo, esse tipo de discussão não leva ninguém a lugar nenhum, nem eu, nem a pessoa e nem quem tá vendo, sabe? Então, sim, eu falo que não vou fazer essa discussão com a pessoa. E eu cago muito se essa pessoa acha que eu sou covarde, se eu sou burro, porque na verdade ela é insignificante nesse ponto, tá? Não vejam isso como ofensivo, insignificante no sentido de não tem por que se desgastar com isso, tá? Terceiro ponto, existem pessoas na internet que usam esse tipo de situação para promover-se, tá? A gente sabe que hoje em dia a autopromoção é uma coisa muito usada por aí. Tem gente que gosta, né? Então existem pessoas que se usam de youtubers maiores, não tô falando de youtubers gigantes, porque eu não sou um deles, para crescer o próprio canal, né? Um exemplo disso. Tem alguns youtubers também que vivem atacando o Felipe Neto de forma gratuita. Tá? Todo mundo sabe que... eu vou Rogério Betim. Né? Ele é um cara que começou o canal do YouTube dele com uma proposta que eu acho imbecil, mas tem uma certa utilidade, que era mostrar para as pessoas aqueles concursos, por exemplo, que eram fraudados, né? Então tem aqui em São Paulo bastante, deve ter aí no Sul também, porque ele é daí, aquelas coisinhas que aparecem na TV, aparece um monte de imagenzinha, acha o erro, ou fala a palavra, liga pra gente, não sei o que lá. E aí quando você liga, você fica numa espera eterna, nunca entra ao vivo, e nunca ninguém ganha esse negócio, né? Porque o próprio concurso impede que você faça isso. Então o canal dele começou de uma forma muito legal, que foi essa, de desmascarar essas coisas, até uma hora que ele caiu no concurso que o Felipe Neto fez, a respeito do autógrafo, não sei qual que foi o primeiro vídeo. E isso deu um puta boom no canal do cara, tá ligado? E aí agora ele só fala de Felipe Neto. Então ele vai falar, olha, eu vou falar do concurso da corujinha triste, que não dá uma corujinha, dá um boi, porque isso aqui tem chifre e é um boi. Então, porque, olha só, isso aqui tem chifre e é um boi, é que nem o Felipe Neto pintando o cabelo, aí no título tá um clickbait do Felipe Neto, sabe? Então, esse é um caso, tá, que eu particularmente acho bem, eu acho que começou bem e desvirtuou-se ao longo do tempo, inclusive porque agora os vídeos têm muito mais opiniões pessoais, controversas inclusive, do que efetivamente mostrando que aquilo é ilegal, essas coisas e tal, sabe? Tipo, no sentido de, isso daqui não é justo porque é difícil demais pro brasileiro comum, sabe? Caguei, se você acha difícil não liga, entendeu? Então, e aí com o tempo ele foi falando, e aí depois o Felipe Neto fez o concurso lá da Netoland lá, e aí, mais uma vez, enfim, são pessoas que usam canais que são maiores do YouTube pra crescer. Né? Vocês sabem que eu não tenho esse propósito. Então, uma vez eu até fiz um vídeo resposta pro Pirula, que é um canal que tem 400 e quase 500 mil inscrições. Mas por quê? Eu não fiz de graça. Eu fiz porque ele fez uma pergunta a respeito de um assunto que eu domino. E como eu sou inscrito no cara, aliás, não foi nem eu que vi, alguém mandou pra mim o link, eu assisti e fiz um vídeo resposta pra ele, depois ele fez um vídeo resposta pra mim, e eu nem continuei a conversa, porque eu dei ali, acabou, sacou? Vieram alguns inscritos do canal dele pra mim? Vieram. Mas eu não tentei usar isso como ponte pra crescimento. É que ele falou um negócio que fazia todo sentido pra mim. Né? Eu resolvi responder, dar minha opção pra ele. Não imaginei que ele fosse ver meu vídeo, ele acabou vendo, que foi muito legal.
respondeu pra mim e eu parei por aí a questão, porque primeiro porque não é meu objetivo fazê-lo acreditar no que eu acredito, né? Eu só respondi a pergunta dele. E segundo, porque eu também não quero ganhar inscritos, né? No comecinho do meu canal eu até queria, mas já faz um tempo que isso parou da minha cabeça aí. Então, qual que é a ótica desse vídeo aqui que eu tô fazendo rapidinho pra vocês? É exatamente compreender que, primeiro, não é porque uma pessoa chama a outra pro pau no sentido de discussão argumentativa e a outra pessoa recusa que um dos dois é babaca, tá? Na verdade, eu acho que na internet em que a gente vive, é muito mais interessante fazer vídeos-respostas do que chamar pra contenda argumentativa, sabe? Chamar pra uma live de discussão, essas coisas todas. Porque dá tempo dos dois estudarem o que eles estão falando. Então, Nino fez um vídeo, você não concorda? Faz um vídeo falando contra. Sabe, eu acho que é muito legal. Faz o vídeo, depois me manda por e-mail, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou ver e se for o caso, vou responder. Se não, também achar, não vou. Entendeu? Eu acho que isso é muito mais legal do que você marcar uma live. Marcar uma live só vai demonstrar pra todo mundo que um tem mais memória que o outro. Não vai demonstrar a verdade de fatos, não vai demonstrar argumentação nenhuma, porque no final das contas é uma briga entre duas pessoas que decoraram coisas e não necessariamente que entenderam coisas. Então, é muito mais você fazer um vídeo resposta para mim, eu vou pegar as questões do seu vídeo, vou pegar as questões que eu afirmei, vou procurar novos materiais a respeito de ambas as coisas e ver se eu realmente estou certo, porque às vezes eu não estou mesmo, faz parte, né? Segundo, recusar esse tipo de debate também não é covardia, porque muitas vezes não vale a pena discutir com a pessoa, ponto. É que nem você tentar discutir com um evangélico a respeito de Jeová, tá? Não vale a pena, não vale a pena. A questão de fé não vale a pena você entrar nessa questão. Terceiro, autopromoção. E um quarto ponto bem rapidinho que eu queria abordar é a questão da falta de lógica que as pessoas geralmente têm, tá? Quando você adentra um assunto. Que é, na verdade, uma questão de paradigma, de observar uma mesma questão por paradigmas diferentes. Eu tive essa conversa quando eu estava no Sul, no sábado agora, com o Albornoz. Tava eu, o Albornoz, o Carlos Greza, enfim, o pessoal da escola. Porque em determinado momento o Albornoz abordou a questão tempo. A gente estava conversando sobre tempo. E ele falou de a percepção do tempo não é mensurável. E aí o resto da mesa falou, não, a percepção do tempo é uma questão física, uma grandeza física, ela é mensurável. Então, qual que era? A discussão que a gente ficou horas até entender o que estava acontecendo. O Albornoz estava pegando percepção do tempo no sentido de, quando eu estou mais feliz, o tempo passa mais rápido. E a gente pegou a percepção do tempo com relação a gravidade puxa o tempo. Então o tempo na Terra é diferente do tempo em Marte, do tempo no espaço. E a gente ficou um tempo conversando a respeito disso, porque os paradigmas não eram o mesmo que a gente estava usando. Entendeu? Depois a gente falou, putz, a gente tá falando de coisa diferente, cara. Então dentro do que você tá falando, puta, você tá super certo. Só que a gente tá afirmando coisas diferentes. E isso é muito fácil de acontecer na internet, principalmente porque hoje em dia as pessoas têm feito um vocabulário novo, né? As pessoas usam palavras que originalmente lá no dicionário significam X, mas elas usam a mesma palavra com significado Y que elas acabaram de inventar muitas vezes. Então fica bem difícil da gente chegar numa conversa racional. Agora imagina com todas as limitações que uma live de Facebook ou um hangout de YouTube trazem pra gente, que é, por exemplo, a questão do lag que dá de conversa. Você conversa e a pessoa demora 15 segundos para te responder. Nesse ponto você já começou a falar outra coisa. Enfim, vira aquela zona toda, tá? Então, acho que é isso. Esse é o motivo pelo qual eu não entro em discussões no sentido de debate, no sentido de hangout, live, essas coisas todas. Eu adoro discutir, eu acho muito legal discutir. Quando eu fui pro Sul lá, a gente passou o domingo todo discutindo a respeito de assuntos, né? Muitos assuntos, porque é gostoso, a troca de argumentação é muito gostosa. Eu gosto muito de trocar argumentação. Só que eu não tenho feito mais isso no Facebook, porque eu entendo que a maioria das pessoas... Entendo não, eu percebo que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso, porque minimamente falando elas levam pro pessoal, quando na verdade não é. E segundo, porque eu acho que fazer uma discussão assim para assuntos muito densos, para debates muito intensos, ele não prova nada, ele não agrega ninguém, enfim. É isso que eu queria dizer hoje. Espero que vocês tenham uma ótima vida aí.